Deus tem misericórdia de nós. Isaías 54, a partir do verso 1, diz assim: Canta, ó estéreo, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que os da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não em peças. Alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e tua posteridade possuirá as nações. E fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, não serás envergonhada. Não te envergonhes, não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra. O Senhor te chamará como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o Senhor teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Em grande ira escondi a minha face de ti, por um momento, mas com bondade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Irmãos, quando nós vamos tratar de alguns textos do Antigo Testamento, os irmãos já são bem doutrinados acerca disso, que toda a Escritura ela revela quem? E sua obra. Né? Então, todas as vezes que a gente trata de um texto do Antigo Testamento, nós vamos identificar com Cristo e toda a sua obra. Né? Como é que se faz isso? Por exemplo, Isaías 36, por exemplo, quando ele diz que reunirei o meu povo de todas as nações e ajuntarei, lhes darei um novo coração e tal. Se você conversar com um judeu acerca disso, você vai perceber que ele vai dizer que esse texto, tanto Ezequiel 36, 37, Isaías 54, nós acabamos de ler, ele vai te dizer que isso são coisas restritas a Israel. Se você conversar também com alguém adepto ou seguidor da ideologia dispensacionalista, né, que chegam a crer que Cristo tem dois povos, os judeus e os gentios. Né? Os gentios, que é a igreja, né? Os gentios salvos, que é a igreja, vai habitar com Cristo na Nova Jerusalém, e o povo de Israel, que será restaurado, vai habitar no novo céus, nova terra. Então, no fim das contas, Jesus vai ficar governando dois povos. Ele vai morar lá, volta aqui, e governa, e assim por diante. Mas não tem nada disso. São interpretações erradas de textos bíblicos. A verdade é que você tem o sentido literal. O texto, por exemplo, que nós acabamos de ler, Isaías 54, você tem um sentido literal. Por algum motivo isso foi falado, mas para um fim espiritual. Ele está revelando algo que aconteceria, né? Por exemplo, Isaías 54, a base dessa profecia é o que iria acontecer com Israel do Sul. Lembra que Israel tinha sido dividido em duas partes, 10 tribos por norte, 2 tribos por sul, né? A do sul era Judá e Benjamim, e ele está se referindo a esse Israel do sul, Judá e Benjamim. Era uma profecia acerca do que aconteceria com eles em alguns tempos depois. Eles iam ser levados cativo para a Babilônia, né, pelo povo babilônico, e depois de um tempo, o Senhor, por exemplo, vai dizer a Jeremias que o tempo era 70 anos, no máximo 70 anos. Quando chegar aí 70 anos, né, eu vou trazer o povo de volta para cá. Então, esse exílio que ainda ia acontecer, os babilônios iam entrar em Jerusalém, queimar a cidade, pegar o povo, matar uma parte, a outra ia levar cativo para Jerusalém, e depois de 70 anos o Senhor traria de novo a sua terra, restauraria, tal, aquela coisa toda. Ele está baseando a profecia nisso, né? Quando ele diz aí, canta ao estéreo que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, verso 1.
E exclama tu que nunca tivesse dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que o da casada. Esse desolado e casada refere-se, no sentido literal, a somente Israel. Ele está dizendo assim, Israel, quando estava casado com o Senhor, agora será rejeitado pelo Senhor por um tempo, e depois eles serão tragos de novo para a sua terra. E quando forem trazidos de novo para a sua terra, o que vai acontecer é que o Senhor os prosperará mais do que antes. Então esse é o sentido literal. Mas eu vou mostrar para você que, na verdade, essa profecia é acerca da igreja, e não do Israel literal. Por exemplo, vamos ler de novo, você presta bem atenção no versículo de número 1, a gente em outro texto para os irmãos perceberem. Canta, ó estéril, que não deste à luz, exulta de prazer com alegre canto, e exclama, tu que nunca tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da desolada do que? Diz o Senhor. Paulo vai fazer uso deste mesmo verso, mas não num contexto onde está Israel terreno, mas no contexto onde está o Israel espiritual, os eleitos salvos. Quem é a igreja, gente? A igreja são tanto os eleitos judeus, os judeus eleitos, juntamente com os eleitos gentios. Você lê Efésios 2, por exemplo, o pastor até pregou aqui esses dias, que a parede de separação, aquilo que dividia judeus e gentios, através da morte de Cristo na cruz, essa parede foi derrubada, esse muro foi derrubado. E de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um só, que é quem? A igreja, né? Então olha o que Paulo vai escrever em Gálatas, depois você deixa marcado aí para a gente voltar. Capítulo 4, a partir do verso 21. O que estava acontecendo lá na Galácia? Estava acontecendo que Paulo havia evangelizado esse pessoal, essa cidade, e muitos haviam se convertido. E depois de um tempo, quando Paulo nem estava ali presente mais, tanto que Paulo tem que enviar essa carta, alguns judeus começaram a entrar no meio dos cristãos e a pregar a eles o judaísmo. E eles começaram a mesclar o cristianismo com o judaísmo. Tanto que chega, se eu não me engano, no capítulo 4 ou 5, acho que é no 5, que Paulo chega a dizer para eles assim, olha, vocês não podem estar debaixo da lei e da graça. Se vocês estão debaixo da lei, da graça tens caído. Então eles não podiam ser as duas coisas. Então Paulo vai escrever a eles justamente por causa disso. Aqui no capítulo 4, a partir do verso 21, Paulo vai começar a explicar isso de uma forma muito interessante. Ele vai usar uma simbologia. Capítulo 4 de Gálatas, a partir do verso 21, ele diz assim, dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve quantos filhos? Quem eram os filhos? Isaque, Ismael. Teve 2 filhos. Um da escrava e outro? Quem era a escrava? Agar, que era mãe de Ismael. E quem era a livre? Quem? Sara, que era mãe de Isaque. E Agar era a serva, ou a escrava da casa de Abraão. Então ele vai dizer aí, verso 22, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo, mas o que era da livre por. Ou seja, o que era da escrava nasceu segundo a lei, e o que é da livre nasceu por promessa. Lembra a promessa que foi feita a Abraão? Em ti serão benditas todas. Isso é a amplitude que tomaria o evangelho no mundo todo. É isso que ele está descrevendo aqui. Aí no verso 24 diz assim, Paulo vai dizer assim, o que se entende por alegoria? Pois estas mulheres são as duas que alianças? Lei e graça. Então Agar e Sara estão representando 2 alianças, a lei e a graça. Verso 24, o que se entende por alegoria? Pois essas 2 mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é a do monte
gerando filhos para a escravidão, que é o quem? Então ele está dizendo, o H é a representação ou simbolismo da aliança que Deus fez, a aliança da lei que Deus fez lá no Sinai, que gerou filhos para o quê? Para escravidão. Por quê? Deixa guardado aí, olha em Romanos capítulo de número 7. Romanos 7. Verso de número 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo... Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então ele está dizendo que aquela aliança gerou filhos para o quê? Para escravidão. Não que eles não eram escravos ou não eram pecadores, mas que por intermédio da lei, eles tiveram consciência de seus pecados, consciência de sua natureza caída. Porque quando a lei dizia, faça isso, e eles tentavam fazer e não conseguiam, falavam assim, mas por que a gente não consegue fazer? Sim, vocês não conseguem fazer porque a natureza de vocês é caída. Volta aí em Gálatas, capítulo 4. Então, nesse sentido, a aliança da lei gerou filhos para a servidão, para a escravidão. Gálatas 4, verso 24, verso 25. Ora, esta H é quem? Ele usou H e Sara, não é? Ele agora tá dando nomes, né? Era só simbolismo, agora eu vou dizer que simboliza o quê? Aí ele está dizendo, ora, esta H é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque a Jerusalém nos dias de Paulo ainda permanecia escrava do judaísmo. Aí ele vai dizer assim, gerando filho, não, a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. Aí no verso 26 ele diz assim, mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos. Agora ele está se referindo a quem? A Sara, né? Porque a Sara foi feita uma promessa que não foi feita de forma terrena, mas uma aliança que foi feita de alguém que veio do alto, alguém que desceu do céu. Lembra que o pastor leu aqui hoje de manhã? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu no céu, o Filho do Homem que está no céu. Então, H simboliza a aliança que Deus fez lá no Monte Sinai, a aliança da lei, que trouxe ao povo de Israel uma consciência de que eram pecadores e caídos, apesar que a maioria não aceitou isso. E Sara, ela veio simbolizar a aliança da graça, né? Uma promessa feita de que o evangelho alcançaria as nações. Aí no verso 27, olha o que ele vai dizer no verso 27. Pois está escrito, o que está escrito? Vocês já leram isso aqui em algum lugar? Na onde? Isaías o quê? Viu que o texto lá não está se referindo a Israel terreno? O texto lá está se referindo a quem? A Israel espiritual, que é quem? A igreja. Quem é a igreja? A igreja são salvos de todos os lugares do mundo, tanto judeus quanto gentios. Qualquer que receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, torna-se seu servo, membro do seu corpo, seu filho, um salvo em Jesus Cristo. Verso 27, pois está escrito, né? Agora ele vai dar uma explicação de tudo que ele disse até agora. Alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que os da que tem. Ora, vós irmãos, sois filhos da promessa como? Sois filhos da promessa como? E entenda uma coisa, ele está escrevendo isso aqui para os irmãos de Gálatas, que eram o quê? Gentios. Então, o que nós lemos em Isaías 54 diz respeito à igreja de Cristo, e não Israel em si, o Israel terreno. Entende isso? Volta em Isaías 54. Verso de número 1.
canta, ok? Agora nós vamos entender o que ele está dizendo. Ele vai dizer assim, canta, ó, estéril. O que é uma mulher estéril? Uma mulher que não pode dar, do seu ventre não surge nenhum fruto. Isso é esterilidade. É alguém que tem um ventre sem utilidade. Geralmente você vai ver nas escrituras a esterilidade sendo ligada ao pecado. Por exemplo, olha o que Paulo escreve, deixa sempre marcado aí. Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 3. Romanos, capítulo número 3. Então, no sentido literal, o que é uma estéril? Alguém que não dá, ou alguém que não gera fruto, do seu ventre não sai fruto. Isso é um estéril, que para o povo judeu era um sinal de humilhação, era motivo de humilhação, de vergonha, uma mulher que não dava luz. Você vai ver Ana no templo chorando, mas chorando muito. Por quê? Porque a sua inimiga que tinha filhos, ficava zombando dela que não podia ter filhos. E o Senhor livrou ela de sua vergonha. Então olha aí capítulo 3 de Romanos, verso 10, como está escrito, não há nenhum sequer. Não há ninguém, esterilidade. Não há ninguém que busque esterilidade. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram o quê? Estéreis. Não tem utilidade. Então, no sentido espiritual, o que é um estéril? É alguém que não consegue dar a Deus uma vida de obediência. No sentido espiritual, o que é um estéril? Alguém que não consegue dar a Deus aquilo que Deus tem pedido. Por exemplo, Deus diz, ame-me mais do que tudo, acima de todas as coisas, com toda a sua força e entendimento. E o ser humano caído, pecador, com a sua natureza caída e pecadora, não consegue atender o que Deus está pedindo. Quando alguém disser para você assim, não, eu amo a Deus, pergunta ele, como é que é o seu Deus? Vai dizer, Deus é assim, você vai chegar à conclusão que não é o Deus da Bíblia. Porque em nós mesmos, nós não conseguimos obedecer a Deus, amar a Deus, buscar a Deus. A natureza caída do homem não quer isso. Ela não busca isso. Isso é a esterilidade do homem caído. Isso é ser estéril. Então esse povo que não obedece a Deus, que não busca a Deus, que não quer a Deus, são estéreis. O pecado os tornaram assim inúteis, infrutíferos. Agora, Isaías 54, é para estéril aqui, que está simbolizando o não obediente, o não nascido de novo, o não regenerado, aquele que não agrada a Deus. Ele está dizendo assim, canta. Cantar como? Como que vai cantar? Por que ele começa o capítulo 54, versículo 1, dizendo assim, canta, ó estéril. Vocês que não conseguem obedecer a Deus, vocês que não conseguem agradar a Deus com a vida de vocês, ele diz assim, canta, pode se alegrar, mas qual que é a garantia disso? Antes do capítulo 54, você tem um capítulo? Lembra que foi pregado aqui hoje de manhã? Isaías 53, o que diz Isaías 53? Isaías 53, a partir do verso 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, contudo nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos estéreis, desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Lembra do peso que o pastor falou aqui hoje de manhã? O peso de todos os pecados da humanidade caindo sobre ele, ou os pecados do seu povo caindo sobre ele.
Verso 7, ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Pela opressão e pelo juízo foi tirado. E quem pode falar da sua linhagem? Pois foi cortado da terra dos viventes. Pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Deram-lhe sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei uma porção entre os poderosos, e com os fortes repartirá ele o despojo, porque derramou sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Pois ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores, ele diz, por isso aqui, ele vai dizer, canta estéril. É o que garante que o estéril, o pecador, o não nascido de novo, o desobediente, o que não agrada a Deus, é o que garante que ele possa cantar. Ele diz, agora vocês vão poder cantar. Por quê? Porque depois que eu fizer isso aqui, vocês nunca mais serão estéreis. Quando eu fizer isso aqui, vocês não vão mais viver numa vida dissoluta. Quando eu fizer isso aqui, vocês não vão mais viver em desobediência. Quando eu fizer isso aqui, vocês não vão viver mais uma vida desagradável a Deus. Vocês não vão viver na prostituição. Quando eu fizer isso aqui, vocês não vão viver na bebedeira. Vocês não vão trair mais as esposas. Esposa não vai trair marido. Eu vou pôr um fim em tudo que é desagradável a Deus. É o que ele fez na cruz, é que garante isso. E ele continua aqui, porque ele vai descrever agora uma série de coisas que vai acontecer por causa do capítulo 53. Porque por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, ele vai começar a descrever uma série de coisas que vai acontecer com aqueles que creem em Jesus Cristo. E a primeira coisa ele já está descrevendo, canta estéril. Pode cantar. Por quê? Porque está vindo aí uma nova natureza. Por quê? Porque está vindo aí salvação. Por quê? Porque está vindo aí regeneração. Vocês não serão mais estéreis, não serão mais esse bando de esquisito, de pessoas que ofendem a Deus. Verso 1, 54, 1. Canta, ó estéreo, que não deste à luz. Até hoje vocês não conseguiram dar a Deus o que Deus está pedindo. Vocês não conseguem amá-lo, vocês não conseguem obedecê-lo, vocês não conseguem agradá-lo. Mas pode cantar por causa do que ele fez antes, no capítulo 53. Exulta de prazer com alegre canto, e exclama tu que nunca tivesse dores, porque mais são os filhos do que da que é casado. Agora, trazendo nesse sentido espiritual, agora ele coloca Israel e igreja. O Israel terreno e a igreja. Olha aí o que ele diz. Porque mais são os filhos da desolada ou abandonada do que os da... Quem era casada? Que tinha consolo. Quem era casada aqui? Que tinha amparo. Que tinha quem recorrer. Lembra que Paulo escreveu, se eu não me engano, em Romanos capítulo 3? Ele vai dizer assim, que a lei, as escrituras foi confiada a quem? Judeus. Eles viram o mar abrir, eles viram o maná cair do céu, eles viram o morto ressuscitar, ele já via isso há muito tempo atrás, porque Deus havia se revelado simplesmente a eles, mas o que eles fizeram? O traíram. Aí ele disse, agora vocês, que durante todo esse período, enquanto Deus se revelava aos judeus, todo esse período vocês estavam aí, abandonados, desolados, estéreis, não conseguia dar nada a Deus, não conhecia Deus, não conhecia nada, vocês agora vão poder cantar, e o que eu vou fazer no meio de vocês será muito maior do que aconteceu em Israel. Olha o verso número 2, ele vai dizer assim, amplia o quê? O lugar da sua tenda, e as cortinas das tuas se estendam,
não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita aí, e a tua posteridade possuirá, e fará que sejam habitadas. Você vai ficar rico, irmão. Olha o que ele está dizendo, vocês vão ficar ricos. Um dia, se você tiver curiosidade, busca lá, Isaías 54, 2, na internet um dia. Isaías 54, 2, vai ver o que eles falam sobre isso aqui. Irmão, isso aqui é prato cheio para a teologia da prosperidade. Amplia o lugar da tua tenda, as cortinas das tuas habitações se estendam, não impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e tua prosperidade possuirá o quê? As nações, e fará que sejam habitadas as cidades. Ele está falando de quê aqui? Está falando, quando Cristo morrer no Calvário, ressuscitar o terceiro dia, primeira coisa, o estéril vai deixar de ser estéril. Vai haver uma nova natureza. Esse povo salvo vai conseguir ter a capacidade, pelo Espírito de Deus, de obedecê-lo. Vão ter desejo de buscá-lo, vão ter fome e sede de justiça. É o resultado de tudo que ele fez no capítulo 53. E agora ele vai dizer assim, e esse reino, porque o que ele está descrevendo aqui é o reino de Deus. O que vai ser ampliado aqui é o reino de Deus. Ele vai dizer, esse reino vai ser ampliado e vai alcançar todas as nações. É o que ele está descrevendo aqui, quando ele diz, amplia a tua tenda, ele não está falando assim que você vai ter uma casa maior, e que você vai prosperar, e que agora você comia só arroz, feijão e ovo, vai ser arroz, feijão, bife, batata frita. Ele não está descrevendo isso, ele está dizendo, o reino de Deus, o reino em qual eu estou inserindo vocês estéreo, e que vocês vão deixar de ser estéreo, esse reino vai crescer de uma forma tal, que vai alcançar todas. Olha o que diz Atos, a instrução do Senhor em Atos, capítulo de número 1. Atos capítulo de número 1. Ele vai dizer para o pequeno rebanho, que ainda era pequeno. Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis o quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto, olha o reino ampliando aí, aonde? Jerusalém, local, né? Tanto em Jerusalém, como em toda, agora o negócio ficou um nível muito maior, era só a cidade de Jerusalém, que era a capital de Judá. Então vai lá, Jerusalém, depois, Judéia, depois Samaria e depois, é isso que é ampliar a terra, é isso que é ampliar a tenda, é isso que é aumentar, alargar a tenda. Não está falando que eu iria enriquecer, nada disso. Se fosse isso, então não cumpriu nada nos discípulos, nos apóstolos. Paulo pagou aluguel a vida toda, está escrito em Atos 28. É isso que ele estava falando, isso que era ampliar. Vamos ampliar a tenda, ou seja, vamos espalhar este evangelho, este reino, por todos os lugares, começando em Jerusalém, Judéia, Samaria e até confins da terra. Era isso que ele estava ensinando aqui. Olha em Apocalipse capítulo 5. Verso 9. E cantavam novo, dizendo, digno és. Quem é o digno aqui? Jesus Cristo. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus, porque foste e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo,
Para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdote. Eles reinarão. Olha o reino aqui, ó. Ampliou. É isso que Isaías está descrevendo. Que através da morte de Cristo, o estéril deixaria de ser estéril. Que o reino seria ampliado. Porque aquilo que era só para Israel até então, agora ia alcançar todos, segundo a promessa que ele fez a Abraão, que em ti serão benditas todas as nações da terra. Então ele está dizendo, olha o reino se espalhando aí. Veja como o reino de Deus está crescendo. Não era um crescimento individual meu ou seu, era o crescimento do seu reino. E não era um crescimento financeiro, mas era, a partir do momento que o evangelho começa a ser pregado, era o crescimento do número dos eleitos. Os eleitos começam a ser ajuntados, salvos, salvos e salvos, até aquele último dia, onde ele vai salvar o último eleito que ele salvou e conquistou na cruz do Calvário. Volta aí, Isaías capítulo 54. Verso 4. Não temas, não serás, nem te envergonhes, não serás humilhado. Antes te esquecerás da vergonha da tua, e não te lembrará mais do opróbrio da tua viuvez. Então ele vai dizer aí, verso 4, não temas, não serás o quê? Não serás envergonhada, né? Era para estéril uma vergonha ser estéril. Da mesma forma que era para nós uma vergonha ser o que nós éramos antes. Os prostitutos, adúlteros, ladrões, mentirosos, imorais, gananciosos. Tudo isso era uma vergonha. Eu particularmente lembro de tudo que eu fazia com muita vergonha. Você se lembra com vergonha? Ele diz, não serás mais envergonhado. Aquilo não trarás mais humilhação sobre você. Por quê? Porque você será tirado dessa situação. Olha o que ele diz no verso 5. Pois o teu Criador é o teu... Ele começa o capítulo 54, versículo 1, dizendo que nós éramos o quê? Abandonados, desolados. Aí agora no versículo 5, ele diz assim, o teu Criador agora é o quê? Lembra o que Apocalipse diz? Que o Espírito e a noiva dizem a quem? Ao marido. Lembra quando ele vai mostrar a cidade, um anjo chama João e diz assim, vou te mostrar a cidade santa. Aí diz assim, e mostrou-me a noiva, vírgula, a esposa do Cordeiro. Então veja que no capítulo 54, você tem um povo abandonado, desolado no seu pecado, humilhado numa vida pecaminosa, podre, suja. Mas depois que Cristo morre na cruz do Calvário, você tem um povo que é chamado de esposa, de noiva. Veja o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. Efésios 5. Verso 25. Vós, maridos, amai as vossas, como também Cristo amou, e a si mesmo se entregou, para santificar, purificando com a lavagem da água a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor, pois somos membros do seu. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Grande é este, mas eu me refiro a quem? Cristo e quem? Cristo e a igreja.
o noivo e a noiva, o marido, a esposa, de desolados, de abandonados, de pessoas sem esperança. Agora os salvos podem olhar para si mesmo e ver o próprio Cristo estampado neles. O salvo agora pode olhar para si mesmo e ver: hoje eu tenho consolo, hoje eu tenho salvação. Eu não sou mais um abandonado, eu não sou mais um estéril, eu agora tenho um marido e posso produzir frutos para este marido. Veja que obra gloriosa que foi descrita aqui hoje pela manhã, o seu sofrimento, e olha tudo o que ele vai gerar. Ele tira-nos de uma condição humilhante, uma condição de vergonha deplorável. Olha quem nós nos tornamos em Cristo. Verso 6 ele diz assim: o Senhor te chamará como uma mulher desamparada e triste de espírito, como uma mulher da mocidade que fora, diz o teu. Aí no verso 7 ele diz assim: por breve momento, vocês foram esquecidos por um período de tempo. Vocês foram deixados por um período de tempo. Mas ele diz: mas com grande compaixão te recolherei. Por breve momento te deixei, mas com grande compaixão te recolherei. Está dizendo: vou ajuntar vocês novamente. Olha o que diz aí em Ezequiel, capítulo 36. A partir do verso 23. Eu santificarei o meu grande, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu for santificado aos seus. Pois eu vos tirarei dentre, e vos congregarei de todos, e vos trarei para a vossa terra. Até então, abandonados, desolados, deixados, mas a partir de agora, o que ele diz no verso 24: pois eu vos tirarei dentre todas, e vos trarei para a vossa, então espargirei água pura sobre vós, que é a pregação do Evangelho, e ficareis purificados, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis, dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro em vós um espírito. Como é que você é estéril de um jeito desse, gente? Dar-vos-ei um novo coração, e porei dentro em vós um espírito. Olha ele matando a esterilidade aqui. Tirarei de vós o coração, ou seja, um coração que não reage à sua vontade, um coração estéril, que não obedece, que não consegue amar a Deus. Ele vai dizer: eu vou tirar esse coração de pedra, ou seja, que não reage, e colocarei o quê? Um coração para tornar-nos capazes de obedecê-lo. Porém, dentre vós um espírito novo, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis, e os observeis. Veja o que ele está fazendo aqui, irmãos. Veja que coisa gloriosa. Olha Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. Verso 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda
estéreis. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda estéreis, pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Por breve tempo eu te deixei. Mas quando Cristo morre na cruz do Calvário, o que ele faz? Nos recolhe com grande compaixão. Por que compaixão? Por que com grande compaixão ou misericórdia? Quem aqui merecia isso? Quem de nós merecemos isso? Quem de nós tínhamos o direito de estarmos agora reconciliados com Cristo? Volta em Isaías, capítulo 54. Verso 7. Por breve momento, mas com grande compaixão, te recolherei. Em grande ira, escondi a minha face por um momento, mas com bondade eterna, me compadecerei de ti, diz o Senhor, o seu Redentor. O que é um redentor? Alguém que paga uma dívida que não é sua. Esse é o Redentor. Se você ler Salmos capítulo 49, olha Salmos 49. Como que funcionava em Israel? Tinha uma lei para isso em Israel. Eu pegava um dinheiro emprestado, um exemplo, eu pegava um dinheiro emprestado e deixava lá uma data marcada, vou pagar tal dia e tal, eu vou te devolver esse dinheiro. Peguei esse dinheiro com Paulo e tenho que devolvê-lo. Até então nós somos judeus. E eu pego esse dinheiro, mas quando chega na data de pagar, eu não tenho dinheiro. Qual é a consequência disso? Já que eu não tenho dinheiro para pagar o que eu peguei emprestado com Paulo, eu me tornaria escravo do Paulo. Então agora seria escravo de Paulo. E eu só poderia deixar essa escravidão se algum parente mais próximo meu viesse até o Paulo, pagasse a minha dívida, para que eu agora, em vez de ser escravo dele, pudesse ser servo de quem? Do parente mais próximo. E vamos cá para nós. O parente mais próximo me trataria muito melhor, pelo menos no judaísmo, né? Eu vi uma por isso que eu falei no judaísmo. Mas nós, por sermos pecadores, nos tornamos servos de quem? Do pecado. E era uma dívida, gente, que nós tínhamos, que não tinha como pagar. Olha aí 49, verso 7. Ninguém pode remir ao seu, ou dar a Deus o resgate. Então eu tinha que pagar a Deus. Alguém tinha que pagar a Deus o suficiente para me resgatar de sua ira. Alguém tinha que pagá-lo o suficiente para que eu fosse livre da ira de Deus. E por consequência livre do pecado. Aí ele vai dizer no verso 7 aí, ninguém pode remir ao seu. Esse ninguém aqui está relacionado a nenhum outro ser humano. Não havia um ser humano na face da terra que poderia pagar essa dívida. Verso 8, pois a redenção da sua alma ele não disse que não tinha preço, ele disse que era caríssima.
e que não havia nenhum ser humano na face da terra que poderia pagar essa dívida. Verso 8, pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam. Você poderia gastar tudo nessa vida, você poderia gastar todo o seu dinheiro, toda a sua força, toda a sua compaixão, você poderia gastar o que você considerasse de valor, você nunca conseguiria resgatar alguém da sua condição de escravo do pecado. Mas teve um, não nesse patamar, teve um, não dessa terra, mas alguém que desceu e se fez homem, e ele vem e faz o quê? Paga. Colossenses capítulo número 2. Verso 13, e a vós outros, que estavais mortos nos vossos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente, perdoando-nos todos, havendo riscado o escrito de dívida que havia contra, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando. Então Cristo veio e me resgatou e pagou a dívida que eu não poderia pagar, e me comprou, não para que eu fosse livre no sentido de livre para fazer o que quiser, porque essa não é a liberdade dos cristãos. Quando nós falamos que Cristo nos libertou, Ele não está dizendo que Ele nos livrou, para agora você pode ir viver a sua vida. Não, Ele nos libertou de uma condição de escravos do pecado, para agora sermos escravos de quem? Dele mesmo, é o que Paulo escreve em Romanos, que agora nós somos escravos ou servos de quem? De Cristo. É isso que ele está dizendo, Ele pagou a dívida, aquela que eu não poderia pagar. E nisso, ele coloca uma barreira para que a partir de agora eu não fosse mais atingido pela ira de Deus, para que a partir de agora eu não estivesse mais longe de Deus, mas para que eu, você e todos os que vierem a Cristo sejam reconciliados com Ele. Olha Isaías 54. Ele é o nosso Redentor, parente mais próximo, que nos comprou de uma vida de escravidão, de pecado. Olha a partir do verso 9. Veja o que ele faz no capítulo 53, a sua morte na cruz. Me livrou do pecado, esterilidade. Fez com que o seu reino crescesse, fosse ampliado e alcançasse as nações. Nos livrou da vergonha. De abandonados, ele nos faz sua esposa. A igreja é a noiva ou esposa do Cordeiro. Ele tira aquela distância que havia entre nós provocado pelo pecado, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Através da morte de Cristo nós somos reconciliados. Em grande ira, verso 8, escondi a minha face de ti por um momento, mas com bondade eterna compadecerei de ti, diz o teu, aquele que te compra do pecado. Olha o verso 9 que ele diz: isso será para mim como os dias? Por quê? Quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam, assim agora jurei que não mais irarei,
assim agora jurei que não mirarei mais contra nem e se desviar. Isso o cara, você quer saber? Eu não saber desse negócio de evangelho, mas não, Raidan. Gente, olha para você ver que coisa. Porque ele está fazendo uma promessa aqui muito séria. Lê o 9 de novo. Porque serás para mim como no dia de Noé, quando jurei que as águas de Noé nunca mais inundariam? Depois daquele dia de Noé, que as águas cobriram a terra, só escapou a família de Noé. Isso aconteceu novamente? Ele falou, não, ele mesmo deixou, né? Vou deixar um sinal ainda no céu, o arco de cores. Não é íris, é arco de cores. Eu vou deixar o sinal do céu, como um sinal de que eu nunca mais vou fazer isso. E ele manteve até hoje, e vai continuar mantendo por toda a eternidade. Não mais destruirei a terra com água. Ponto, é isso que ele está falando. Aí ele diz, vou fazer semelhante a esses dias. Vou dar uma promessa que eu garanto para vocês, não vai falhar. Aí ele faz a promessa. Assim, ainda no verso 9 aí, a parte B. Parte B do versículo. Assim agora jurei que não mais mirarei contra, nem, olha, ele continua a promessa no verso 10, embora as montanhas se desviem, os outeiros tremam, contudo o meu constante amor não se desviará, meu amor vai estar sempre com você, sempre, nem será removida a aliança da minha, diz o Senhor, que se compadece. Está dizendo, gente, eu falei com Noé, nunca mais destrua a terra em água, e não destruiu, e nem vai destruir. Aí agora ele está dando ele falou, semelhantemente vou fazer uma outra promessa. A aliança que eu farei com vocês, através do meu sangue, na cruz do Calvário, eu garanto para vocês, vocês nunca vão se desviar de mim. Por quê? Mas, né, tem um monte de gente desviada. Quem aqui conhece um desviado? Levanta a mão. Tem um monte de desviado aí, gente. Será que Deus falhou? É uma promessa eterna. Falei com Noé, não destruo mais com água. E digo para vocês, aqueles que eu salvar, eu não desvio o meu amor deles. Não desvio o meu amor deles. Aqueles que eu salvar, eu estarei sempre com eles. Nunca mais vou mirar contra eles. Mas peraí, gente, se o cara desviar, será que... Olha o que Jeremias diz. Foi de Isaías, Jeremias 32. Agar, que Paulo citou lá como sendo representante de quê? Da lei, né? Quando Deus deu a lei ao povo de Israel, para que eles fossem salvos, dependia de quê? Que eles obedecessem a lei. Então a primeira aliança, a aliança da lei, dependia, para ser mantida, ela dependia da obediência de quem? Dos homens. Como eles não conseguiam obedecer, o que acontece? Diz, vou fazer uma nova aliança. Só que tem um detalhe, essa agora não mais dependerá da obediência seca e crua de vocês. Por que seca e crua? Porque depende de obediência, mas por causa de uma obra que ele fez. Então ele diz assim, vou fazer uma obra tal que vocês vão ser obedientes, vão viver uma vida que me agrade, e eu garanto para vocês que essa obra é eterna, perpétua. É impossível que vocês voltem de novo para o pecado. Um novo coração, um espírito novo, uma nova natureza. Vocês não voltam mais para o pecado. Ai, mas tem gente aí, irmão, que voltou, então... Vamos continuar. Isaías 32, verso 39. Dar-lhe-ei o mesmo coração e o mesmo caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos. Depois, 40. Farei com eles uma aliança. Né, o pastor perguntou esses dias aqui, eterna é o que, irmãos? Eterna é eterna. Eterna, na verdade, não é só uma coisa que nunca vai acabar, não é só uma coisa que nunca vai acabar, é uma coisa que não tem início e nem, mas a questão é, não tem? Então a aliança é o quê? Eterna.
Jamais me desviarei de fazer-lhes, porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. É uma aliança eterna, segura. Não é que Deus está dizendo assim: olha, eu vou salvar vocês, e por mais que vocês se desviem, volte para o pecado, sabe, não vou irar mais contra. Não é isso que Deus está dizendo. O que Ele está dizendo é: a obra que eu farei no interior de vocês é tal, que vocês não voltarão mais para aquele lixo que vocês se debruçavam nele, antes de serem salvos. Eu darei um coração a vocês, um novo coração tal, que é impossível que deseje aquele lixo que vocês viviam novamente. Vocês não vão querer mais aquilo. Olha o que Jesus diz, que tremendo que Jesus vai dizer em João, capítulo de número 6. João, capítulo de número 6, evangelho, viu? João, evangelho de João, capítulo número 6, verso de número 39. Primeira coisa, tenham consciência disso. Quem está falando aqui é Jesus. Jesus está falando aqui. E esta é a vontade daquele que eu não perca nenhum de todos, mas o ressuscite no último. Quem está falando aqui? Vamos ler pausadamente. Olha o que Jesus está dizendo. E esta é a vontade daquele, quem enviou ele? O Pai, Deus o Pai. Deus o Pai o enviou. E ele vai dizer assim: Deus o Pai me enviou para fazer uma obra. E a vontade do meu Pai é que o quê? Que eu não perca nenhum de todos os que ele... Aí Jesus me dá um novo coração, um espírito novo, uma nova natureza, e eu digo assim: vou desviar. Aí eu vou e me desvio. Jesus então pecou. Porque ele está dizendo aqui que a vontade daquele que me enviou, o Pai, a vontade dele é que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Se eu perder, eu não fiz a vontade do meu Pai. Então eu pergunto para você: Jesus já perdeu alguém? Nunca. Mas e esse monte de desviado por aí? Existe desviado, gente? Existe. Existe desviado. Quem é o desviado? Aquele que vem, ouve por um tempo, até tenta praticar, mas depois ele vai? Então ele veio de encontro ao Evangelho, mas o que não existe é nascido de novo desviado. Isso não existe. Então, quem são os desviados? Aqueles que ouvem temporariamente, não chegam a nascer de novo, e eles simplesmente vão embora. Eles até estavam vindo de encontro ao Evangelho, mas chega um determinado momento que eles dizem: não quero isso mais não, quero aquela vida suja de novo, sabe? Eu quero prostituir mesmo, eu quero encher a cara mesmo, e vai embora de novo. Mas quando alguém nasce de novo, esse tal nunca mais... E é essa a garantia. Olha o que lemos lá em Jeremias, capítulo 39. Ele primeiro, antes de dizer que não desviariam, ele diz assim: vos darei um novo coração. Então é o nascido de novo. Esse nunca vai se apartar do Senhor. Ele deu essa garantia. É uma aliança eterna. Vamos ler de novo, João 6,39. E esta é a vontade daquele que eu não perca nenhum de todos que ele, mas que o ressuscite no último. E por que ele não vai perder? Porque ele vai fazer eles nascer de novo. Porque ele vai dar um novo coração. Porque ele vai colocar um temor tal que eles não vão mais voltar. Então qualquer um que tenha voltado, se considere desviado, é alguém que nunca nasceu de novo. Nunca foi feita uma obra real em seu íntimo, em seu interior. E o que deixa claro aqui em capítulo 6, versículo 39, é que Jesus está assumindo a responsabilidade. Não é como a aliança que foi feita com Israel, dizendo: Israel, me obedeça e eu faço isso, me obedeça e faço aquilo, e eles nunca obedeciam, e acabou do jeito que, né? Agora Jesus está assumindo a responsabilidade. Ele está dizendo: esta é a vontade daquele que me enviou, que eu, o Senhor, o Redentor, o Salvador, eu não perca. Agora, está com ele agora. Está dizendo: agora está comigo.
Agora não vai depender mais daquela obediência crua. Vocês vão me obedecer? Vão. Vão viver uma vida agradável a mim? Vão. Mas por quê? Porque eu vou fazer uma nova obra, uma obra extraordinária no interior de vocês. Dá um novo coração, um espírito novo, uma natureza, uma nova natureza. Lembra da historinha do porco? Por que o porco come lavagem? Você já viu o porco comer lavagem? Que lavagem? Será que não tinha uma picanha? Como é que o porco come lavagem? Igual você come picanha. Com uma cara boa, né? O porco, aí você olha o porco comendo e diz, não, o porco comendo a lavagem, fala, que isso, mas como é que consegue comer um trem desse? Às vezes tem até aqueles bichos, né, aquelas varejeiras lá, e o porco está lá comendo. Mas por que aquilo não é? Ele não tem nojo daquilo nem nada, come com a boca boa e ainda pede mais. Porque é da natureza dele. É da natureza dele. Agora é da natureza humana comer aquilo? Com boca boa, com vontade. Nossa, eu amo lavagem. Quem aqui ama lavagem? Porque não está na natureza humana. Da mesma forma, se Cristo gera uma natureza em nós, como é que nós voltaríamos para o pecado? Como é que nós voltaríamos a comer aquela lavagem toda?